Você não vai acreditar no que está acontecendo nos bastidores do Corinthians. O que parecia ser apenas mais uma contratação de mercado, daquelas que passam quase despercebidas no meio da correria do futebol brasileiro, se transformou em um verdadeiro terremoto político dentro do Parque São Jorge. E o mais chocante não é nem o nome do jogador, nem a idade, nem o tempo de contrato. O que realmente deixou o torcedor de cabelo em pé foi o que veio depois, foi o que foi dito, foi o que foi revelado. E quando a verdade começa a aparecer, fica impossível fingir que está tudo bem. A diretoria do Corinthians avançou para fechar com o meia marroquino Zakaria Labiat, de 32 anos, jogador que estava livre no mercado após passagem pelo futebol chinês. Ele esteve na Neoquímica Arena, iniciou conversas, alinhou detalhes e ficou muito próximo de assinar contrato até o fim de 2026. Em qualquer outro contexto, isso poderia ser tratado como uma aposta, uma tentativa de reforçar o elenco, talvez uma peça de reposição para compor grupo. Mas aqui a história não para na assinatura do contrato. Na verdade, ela começa justamente quando o técnico resolveu falar. Porque o grande choque veio quando Dorival Júnior, treinador do Corinthians, apareceu diante das câmeras e com serenidade, mas com uma franqueza que ecoou como uma bomba, declarou que a contratação não foi um pedido dele, não foi uma indicação da comissão técnica, não partiu de uma necessidade apontada pelo departamento de futebol sob sua gestão. Foi uma iniciativa da diretoria. E quando um treinador afirma publicamente que não solicitou um jogador que está chegando ao clube, isso não é um detalhe. Isso é um sintoma de algo muito maior. Ao Zacarias, não foi um pedido meu, mas eu estou aqui para treinar a equipe. E a equipe que me for dada nas mãos é o que eu vou fazer. Eu conheço pouco do atleta, tive algumas informações do Memphis, mas estamos no aguardo aí que venha, que possa acrescentar, vai ser tratado muito bem como todos os atletas aqui dentro, quero deixar bem claro isso, não foi uma indicação do treinador, mas isso aí não tem problema nenhum. A partir de então ele é um atleta e vai ser um atleta importante e que tenha condições de poder mostrar em campo as suas melhores condições e lutar pelo seu espaço. O torcedor que acompanha futebol sabe, contratações normalmente passam por alinhamento. O técnico indica perfil, a diretoria avalia a viabilidade financeira, o departamento de análise de desempenho estuda números e então se toma uma decisão conjunta. É assim que deveria funcionar em um clube do tamanho do Corinthians. Mas quando o próprio comandante admite que tem poucas informações sobre o atleta e que simplesmente vai trabalhar com o elenco que lhe for entregue, o que se revela é uma fissura institucional. Não é apenas uma contratação, é um racha. E é aí que a situação começa a ficar ainda mais preocupante, porque segundo o próprio Dorival, ele está ali para treinar a equipe que lhe for dada, ele vai fazer. A frase parece profissional, parece madura, parece até elegante, mas por trás dessa postura existe uma resignação que incomoda, porque o treinador não deveria apenas aceitar, ele deveria participar, ele deveria decidir. Ele deveria ter voz ativa na construção do elenco que vai defender dentro de campo. Quando isso não acontece, a autoridade começa a ser corroída. O que se desenha nos bastidores é uma espécie de guerra fria. De um lado, a diretoria, liderada pelo presidente Osmar Stabile, tomando decisões estratégicas. Do outro, o técnico, responsável direto pelo desempenho esportivo, aparentemente sendo comunicado depois que tudo já está encaminhado. E no meio disso tudo está o elenco, jogadores que percebem quando existe desalinhamento, atletas que sentem quando há divergência entre quem manda e quem treina. E o futebol é cruel com ambientes instáveis. A contratação de Zakaria Labiat, por si só, poderia até ser defendida como oportunidade de mercado. Um jogador experiente, rodado, com passagens por clubes europeus, que estava livre e poderia chegar sem custos de transferência. Mas o contexto transforma tudo, porque surge a informação de que existe uma amizade com Memphis Depay, que teria incentivado a vinda. E aí a pergunta começa a ecoar nos corredores do clube e nas redes sociais. Foi uma contratação técnica ou uma indicação por relação pessoal? Não há nada de errado em jogadores indicarem amigos, em sugerirem nomes. Isso acontece no futebol inteiro. O problema é quando esse tipo de influência ultrapassa a análise técnica e ignora o aval do treinador. Porque no fim das contas, quem responde pelos resultados é o técnico. É ele quem vai para a coletiva após uma derrota. É ele quem será pressionado quando o time não render. E se o elenco não for montado de acordo com suas ideias, como cobrar coerência tática?
como exigir padrão de jogo. A situação exposta por Dorival revela algo ainda mais profundo, uma possível repetição de erros históricos do clube. O Corinthians já viveu períodos em que a diretoria agia de forma independente da comissão técnica. Já houve momentos em que contratações foram feitas por oportunidade política, por pressão externa, por acordos internos. E quase sempre isso resultou em elencos desequilibrados, treinadores fragilizados e temporadas turbulentas. Quando um treinador diz que tem poucas informações sobre um atleta que está chegando, isso não é um detalhe administrativo. Isso significa que o planejamento pode estar comprometido, porque a análise de desempenho não é superficial. Ela envolve dados físicos, métricas de intensidade, históricos de lesões, adaptação tática, encaixe no sistema. Se o técnico não participou desse processo, como garantir que o atleta atende às necessidades reais do time? E o torcedor começa a se perguntar, quem realmente comanda o futebol do Corinthians? É o treinador responsável pela parte técnica ou é a diretoria que toma decisões estratégicas sem necessariamente passar pelo crivo de quem vai executar? Essa dúvida é perigosa, porque quando a hierarquia não está clara, o ambiente se contamina e no futebol, ambiente é tudo. A fala de Dorival não foi agressiva, não houve confronto aberto, não houve ataque direto. Mas às vezes, o que é dito com calma tem impacto ainda maior, porque demonstra que existe algo fora do eixo. E o torcedor percebe, a imprensa percebe, o mercado percebe. E quando o mercado percebe instabilidade, isso afeta negociações futuras, atratividade para novos reforços e até a imagem institucional do clube. Zacarias Labiat chega com 32 anos. Não é um jovem para lapidação. É um atleta que, teoricamente, deveria entregar rendimento imediato. Mas vindo do futebol chinês, após período longe dos grandes centros europeus, a dúvida sobre ritmo competitivo é natural. Será que ele está preparado fisicamente? Será que consegue acompanhar a intensidade do futebol brasileiro? Essas perguntas são legítimas e quem deveria respondê-las antes da contratação é o departamento técnico, em conjunto com o treinador. Quando a diretoria assume protagonismo isolado, cria-se uma sensação de imposição. E imposição raramente gera comprometimento pleno. O treinador pode até trabalhar com profissionalismo, pode até tentar encaixar o atleta, mas a confiança no processo já não é a mesma. E confiança é a base de qualquer projeto esportivo. Existe também a questão da autoridade. Dentro do vestiário, os jogadores observam tudo. Eles sabem quando um atleta chega por pedido do treinador e quando chega por decisão na diretoria. Isso altera dinâmicas internas, pode gerar favoritismos percebidos, pode criar grupos, pode alimentar inseguranças. E em um elenco que precisa de união para atravessar competições longas e desgastantes, qualquer ruído se amplifica. A descoberta dessa história não é apenas que houve uma contratação sem pedido do treinador, é que isso expõe um modelo de gestão que pode estar desalinhado com o discurso de profissionalização. Fala-se muito em planejamento, em projeto, em reconstrução, mas projeta pressupõe alinhamento, pressupõe diálogo, pressupõe consenso estratégico. Se a diretoria acredita que Labiat é uma oportunidade imperdível, por que não houve convencimento interno antes do anúncio? Por que o treinador não foi incorporado à decisão? Por que a informação veio de forma pública, quase como um desabafo contido? Essas perguntas ainda não têm respostas claras, e enquanto não houver clareza, o clima de desconfiança permanece. O Corinthians não se pode dar ao luxo de viver conflitos internos neste momento. A competição é dura, o calendário é apertado, a pressão da torcida é constante. Qualquer instabilidade vira combustível para a crise, e crise no Corinthians ganha proporções gigantescas em questão de dias. A diretoria talvez enxergue a contratação como estratégia financeira inteligente. Jogador livre, custo reduzido, possibilidade de valorização. Mas futebol não é apenas planilha, é campo, é treino, é sistema tático. Se o técnico não vê necessidade naquela posição, se não considera o perfil adequado, a chance de subutilização aumenta, e aí o que era oportunidade vira problema. O discurso de Dorival também carrega um aviso silencioso. Ao afirmar que vai trabalhar com a equipe que lhe for dada, ele transfere implicitamente a responsabilidade sobre a montanha do elenco. É como se dissesse, eu faço minha parte, mas as decisões não são exclusivamente minhas. Isso protege sua imagem, talvez, mas também evidencia distanciamento. E quando treinador e diretoria não caminham na mesma direção, o risco é que o primeiro resultado negativo amplifique ruído. Uma derrota pode virar argumento para questionar a contratação. Um desempenho abaixo pode virar símbolo do desalinhamento, e o ambiente se deteriora rapidamente.
O torcedor, que já vive entre esperança e desconfiança, agora se vê diante de mais um capítulo turbulento, porque não se trata apenas de gostar ou não do jogador. Trata-se de confiar no processo, e a confiança é abalada quando o próprio comandante admite que não participou da decisão. A história ainda está no começo. Zacarias Labiar nem estreou oficialmente. Pode surpreender, pode render, pode se encaixar perfeitamente. O futebol é imprevisível. Mas o ponto central não é o desempenho individual, é a forma como tudo aconteceu, é a mensagem que foi passada. Se o Corinthians deseja estabilidade, precisa alinhar discurso e prática, precisa garantir que técnico e diretoria falem a mesma língua, precisa evitar ruídos públicos que alimentem narrativas de conflito, porque o adversário não está do outro lado do campo. Às vezes, o maior desafio está dentro de casa. E agora fica a pergunta, que ecoa entre os torcedores. A diretoria está passando dos limites? Está enfraquecendo o próprio treinador? Ou existe uma estratégia que ainda não foi totalmente compreendida? O tempo vai responder, mas uma coisa é certa: quando cão e gato começam a dividir o mesmo espaço sem harmonia, o barulho é inevitável. E você, torcedor, como enxerga tudo isso? Acredita que essa contratação pode dar certo apesar do ruído? Ou vê nisso um sinal de alerta sobre os bastidores do clube? Sua opinião é fundamental, porque o Corinthians é movido pela voz da Fiel. Deixe seu comentário, participe do debate e diga quem realmente está conduzindo o futuro do Timão.